Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pela TV Manaim, no nosso programa Cronologia Bíblica, e hoje nós estamos com o episódio a respeito da Torre de Babel. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos dando continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus, e hoje certamente o Senhor tem muitos mistérios, né? Muitos segredos para estar revelando aos nossos corações. E é interessante, Pastor Roberto, nós até localizarmos aqui os nossos espectadores, os nossos irmãos, a respeito da posição temporal que nós estamos, né? Então, nós estamos vindo aí desde o capítulo 1 de Gênesis, e agora nós estamos no capítulo 11, e na linha do tempo, por volta de 100 a 170 anos depois do dilúvio, depois da ocorrência do dilúvio. E você que nos assiste nos outros episódios, né, os episódios anteriores, nós falamos sobre Noé, sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio. Também falamos um pouco mais atrás sobre Adão, sobre os filhos, Caim e Abel, sobre a genealogia. E hoje nós vamos dar uma atenção sobre essa estrutura que é a Torre de Babel. Mas eu gostaria de fazer aqui uma revisão cronológica e até apresentar uma tabela com a linha do tempo de Gênesis ali no capítulo 7 até o capítulo 11 aqui, para que nós possamos aqui ter uma ideia daquilo que nós estamos falando aqui nesse episódio. Então nós podemos ver aqui que em 2319 é o dilúvio e o recomeço da humanidade. Gênesis 7 até o capítulo 9, 2318 ali, Noé planta uma vinha e amaldiçoa Canaã, que é o seu filho, né? Há esse episódio, essa situação ali, né? Ele vê ali a nudez do pai, está lá em Gênesis 9. Em 2317 você tem o nascimento de Afarxade, que é a 12ª geração, contando a partir de Adão. Estão ali as referências bíblicas, né, no capítulo 10 de Gênesis, 11 e em 1 Crônicas. Em 2282 você tem o nascimento de Salá, 13ª geração. 2252 o nascimento de Éber. Éber nós falamos aqui que dá origem ali à expressão hebreus, né? Porque você vai ter essa expressão, é a 14ª geração. A 15ª geração, o nascimento de Joquitã e Peleg, em 2218. 2218 a 2138, a linhagem de Joquitã, né? Você tem essa linhagem ali, está lá em Gênesis 10. Você tem o nascimento de Reu, de Serug. A Torre de Babel, que nós vamos falar aqui, e a dispersão dos povos, está entre 2144 e 2118. Nós temos agora o nascimento de Naor, que é o avô de Abraão, que é a 18ª geração, o nascimento de Terá, que é o pai de Abraão, o nascimento de Abraão em 1967, tudo isso antes de Cristo, a 20ª geração. Nós temos aqui uma projeção que Nimrod, que nós falamos sobre ele também, o fundador de Babel, etc. Ele morre em 2032 a.C., com 172 anos. Aí nós temos aí o nascimento de alguns outros personagens, que é o nascimento de Arã em 2027, o nascimento de Jó em 2027 também. Jó, você tem o livro de Jó, você vai ter todas as experiências de Jó. Em 1997, o nascimento de Naor, que nós temos dois aqui, né? O avô de Abraão e agora o irmão de Abraão, com o mesmo nome, para que os nossos espectadores aqui até possam também ter essa noção. E, por final, entre 1997 e 1967, você tem a história preliminar de Jó, que são os primeiros 5 versículos do capítulo 1 de Jó. Mas é só para que nós possamos ter aqui uma noção do tempo daquilo que a Bíblia está trazendo. Sim. Nós vemos, pastor Alex, como nós vamos tratar sobre a Torre de Babel, nós vemos assim todo o decorrer da história, como foi narrado aí, na sua cronologia, nós vemos o conflito da natureza humana em relação a Deus, no sentido de que o homem sempre, a carne sempre tendendo para o que é carnal. O pecado, ao entrar na humanidade, distanciou o homem de Deus, e o homem
sempre na sua natureza humana, se distanciando. E o trabalho de Deus sempre para atrair para si o homem, né? Em toda a história nós vemos isto, né? Então, na narrativa agora da Torre de Babel, não é diferente também, né? Toda essa estrutura, o homem na sua natureza, no seu intento, muitas vezes querendo viver e levar a sua vida independente de Deus, mas Deus sempre usando da sua misericórdia para atrair o homem para si. É interessante que nós vamos ver que o homem ele acaba tendo esses ciclos, né? Deus ele chama o homem para perto, Sim. Ele faz as alianças, ele opera, ele dá um rumo, um norte, uma direção, e há momentos ali que o homem, quando ele usa, ele deixa a revelação, a vontade de Deus e começa a usar aquilo que é a sua razão, aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende como melhor, ele acaba se afastando do Senhor e acaba pecando, se distanciando da presença de Deus. Sim. Mas é importante que você está falando, eu gostaria até que colocasse um texto para que nós possamos ter essa ideia desse contexto que está lá em Gênesis, no capítulo 11, no verso 3, que vai ser projetado, e o texto diz assim: e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então, essa expressão aqui, que está lá em Gênesis 11:3, mostra já essa decisão do homem de não fazer aquilo que foi estabelecido por Deus. Sim. Porque no episódio passado, nós falamos sobre Noé, sobre as nações ali e o pós-dilúvio, e a ordem de Deus era muito clara. Crescei, frutificai e espalhai pela terra. Multiplicai-os, isso. Né? Então, essa era a ordem do Senhor. Mas o que esse texto ele traz? Ele traz aqui, e nós podemos até fazer uma aplicação dessa decisão do homem, porque eles resolvem se ajuntar para fazer a torre, e o intuito dessa torre era tocar o céu, até nós podemos dizer ser como Deus. Sim. Era o mesmo intuito, né? a mesma oferta que a serpente fez ali para Eva e para Adão, né? Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Sim. Então, nós vemos esse ciclo voltando novamente. Sim. E o que chama a atenção aqui são essas duas expressões que diz assim, e foi-lhes tijolo por pedra. E nós sabemos que o tijolo ele é um produto do barro, né? E nós até podemos dizer aqui que o tijolo ele é tipo, o barro é tipo do homem. O homem foi feito do pó da terra. E a pedra aqui, nós podemos fazer até uma relação com a pessoa do Senhor Jesus. É a pedra de esquina, a pedra angular. Sim. Né? Então, o que eles tomam a decisão? Olha, nós vamos trocar a pedra pelo tijolo. É a decisão do homem nos seus intentos, é como diz a palavra, né? A pedra que os construtores rejeitaram, ela foi feita pedra de esquina. Né? Então, o homem, na sua natureza, aplicando aí a esse propósito dos homens na construção da Torre de Babel, quer dizer, é o homem que quer substituir a presença de Deus, a dependência de Deus, a operação de Deus na vida dele para uma vida independente, para uma vida de acordo com a sua razão. Né? Quer dizer, como você disse, né? O barro fala do homem, o tijolo feito de barro. Então, é toda a estrutura humana que o homem constrói, que não precisa de Deus, ele não depende de Deus, não depende de ouvir a voz de Deus, não depende de obedecer a Deus. Esse é o intento racional. Né? De retirar Deus da sua vida. Justamente. E ele se tornar Deus. Porque ele alcança os céus, quer dizer, se Deus está nos céus, eu alcançando os céus também serei Deus. Serei como Deus. E é interessante que nós vamos perceber que em toda a Bíblia, o centro do projeto, né, a figura principal em toda a palavra, é essa pedra que é o Senhor Jesus. Sim. Então é essa substituição. Interessante que lá na arca, Deus orienta que fosse usado o betume para calefar, né? para impermeabilizar, para guardar ali e para que houvesse ali uma proteção.
Só que aqui eles vão usar o betume agora como cal, né? Uma liga humana, aquilo que é diferente da operação do Espírito Santo. Sim. Nós podemos aplicar aqui que o betume também pode ser comparado com a operação do Sim. Espírito Santo, que protege o homem, que vai revestir a madeira, que vai nos guardar, Sim. que vai nos dar toda a condição de vencer esse mundo, ser dirigidos pelo Espírito Santo através dos dons espirituais. Mas eles fazem essa troca, né? É interessante que nós observamos esse texto, nós vamos ver isso, né? É o betume por cal. Vai usar o cal ali, o betume somente para ligar. Né? Sim. Nós temos nome de cristianismo, nós temos um nome, nós falamos de Jesus, vamos nos ajuntar, mas não tem o revestimento. Sim. Não tem esse revestimento, essa operação. Esse entendimento que é de substituição, isso acontece hoje. Não é negar, é substituir. É de uma forma subliminar, de uma forma sutil, vai substituindo valores que são valores eternos, que são valores que são consistentes dentro do projeto de Deus, por algo que é humano. Hoje isso se repete de uma forma muito sutil, no meio até mesmo no cristianismo, né? Porque o cristianismo abandonou o evangelho para viver hoje um cristianismo onde o Senhor não fala, substituído a revelação de Jesus, a revelação do Espírito Santo, por aquilo que são dogmas, por aquilo que são liturgias, tradições, né? Às vezes até o materialismo entrando dentro, o conhecimento humano predominando acima daquilo que é a voz do Espírito Santo. Quando nós falamos de conhecimento humano, de aquilo que é a ciência humana no sentido de filosofia, de teologia, onde se estuda tudo, é o material, né, que substitui aquilo que é a vontade de Deus para a vida do homem. E eles se ajuntaram ali não como corpo, mas como uma ideologia. Né? Então nós vamos ver isso, essas questões, as ideologias que se ajuntam para se opor a Deus. Né? Sim. Então a gente vai perceber isso. Mas nós vamos continuar, né? E eu gostaria que você falasse aí a respeito do que é o capítulo 11 de Gênesis para nós, até para os nossos telespectadores, né? Aqueles que nos assistem, para entender o que acontece, né? O que vai acontecer na questão da Torre de Babel. Nós vemos primeiro que Deus abençoa, logo após o término do dilúvio, Deus abençoa a Noé e os seus filhos. A partir deles que todas as nações surgiriam. Então, por isso, Deus abençoa a Noé, a seus filhos, e diz a eles que frutificai e multiplicai e vos enchei a terra. Essa era a ordem de Deus. Né? Mas agora, isso está em Gênesis capítulo 9, verso 1 e 2. Então, é a ordem de Deus a Noé e a seus filhos, para que crescessem, se multiplicassem e se espalhassem pela terra. Agora, já em Gênesis 11, 1 e verso 2, o intento ali agora era uma união, mas contrária à vontade de Deus. Então, toda a terra, ela falava uma só língua, porque a origem estava em Noé. Então, eles agora veem ali o vale de Sinear, que era um vale muito longo, grande, né? E decidem ali permanecer unidos em desobediência a Deus. Então, quando a gente vê essa atitude deles na época, é a atitude do homem que quer se unir contra o propósito de Deus. De que forma? Não obedecendo a palavra do Senhor. Então, a união, embora como você disse, não havia corpo, não havia ali uma união, cada um querendo viver algo que desobedecia e desagradava a Deus. Em Gênesis 11, do versículo 3 e 4, é o que nós falamos, né? Onde substitui o uso de tijolos e betume, substitui a pedra e o cal, né? E o objetivo era que eles tinham
era fazer um nome para si mesmos. Então, para si mesmos, eles não estavam preocupados em agradar a Deus. Não ter uma identificação com Deus, nem agradar, nem adorar ao Senhor, nem louvar ao Senhor. De forma alguma. Era pensando em si mesmo, fazer um nome para si mesmos, né? Serem reconhecidos. E a tentativa de alcançar o céu. Olha, veja bem, quer dizer, eles queriam alcançar o céu através dos recursos humanos. De baixo para cima. De baixo para cima. Interessante, lá no Novo Testamento, quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. Sim. Porque essa é a ordem natural. É Deus que alcança o homem. Sim. É Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, que vai alcançar o homem. Aqui nós vemos o caminho contrário. Sim, quer dizer, é o homem querendo da terra alcançar a presença de Deus. E isso jamais acontecerá, né? Em Gênesis 11, no verso 5 a 7, expressa o momento que Deus observa essa obra, né? E o Senhor diz, né, a palavra do Senhor registra, e o povo é um e nada os impedirá. E ali agora vem a confusão das línguas, onde cada um agora passou a não entender mais um ao outro. Isso, se nós formos ver, e falaremos isso mais adiante, fala justamente desse momento que estamos vivendo hoje, onde cada um não entende ao outro, né? Cada um tem o seu idioma, cada um tem a sua ideologia, cada um defende o seu ponto de vista e não há entendimento. É o que aconteceu naquele momento e houve a paralisação do projeto, né? Então, esse projeto, o projeto deles, né? O projeto humano. O projeto humano deles o Senhor ele entra ali com uma intervenção, né? Uma dispensação, a intervenção do Senhor para paralisar aquilo. Para paralisar. O versículo 8 e 9 é a dispersão, né? As populações se espalham pela terra. É a expressão ali do nome Babel, que significa confusão, porque foi realmente a confusão das línguas e ninguém não entendia mais um ao outro, cumprindo assim a ordem de Deus. E por fim, aqui agora, a genealogia pós-Babel e o caminho de Abraão, que vem no capítulo 11, no verso 10 a 32. Então, a construção da Torre de Babel, ela se deu entre os anos 2144 e 2118 a.C., né? Dentro mais ou menos dessas datas. É interessante que a expressão Babel, que é confusão, ela vai ser mencionada Babilônia, né? Sim. Nós vamos ver isso lá em Daniel, nós vamos ver no próprio livro de Apocalipse. Que sempre vai ser uma indicação de oposição a Deus, de transgressões e etc. Mas, para que nós possamos aqui também nos localizar, nós vamos ter também aqui uma visão tanto geográfica, também histórica, né, daquilo que nós temos a respeito da Torre de Babel. Eu vou pedir para colocar um mapa aqui, para nós entendermos, né? Então, quando nós vamos voltar lá na Arca de Noé, a Bíblia diz, quando fala da experiência de Noé com o dilúvio, que a arca ela repousa lá no Monte Ararat. Então, no mapa, nós estamos vendo lá o Monte Ararat. Nós fizemos até um percurso a pé, né? Simulamos esse percurso de cerca de 1.500 quilômetros. A Torre de Babel possivelmente está perto aqui, está localizada ali no Iraque, né? Você tem Bagdá hoje, atual Bagdá, Iraque aqui. Aqui nós colocamos aqui Ur, né? Porque Ur vai ser o quê? Vai ser a cidade de Abraão. Então nós vemos esse trajeto aqui dos Montes Ararates até a cidade de Ur, é cerca de 1.500 quilômetros, né? Esse mapa está trazendo o que aqui? O Irã, o Iraque, a Turquia, Israel, Palestina. A gente chama de o crescente fértil. Era uma região ali indicada de muita prosperidade, né? Eles falam assim, o antigo crescente fértil. Nós vamos ter cidades lendárias ali como Babilônia, Nínive, nós vamos ter as civilizações antigas que floresceram ali. Nós podemos ver as civilizações sumérias, os arcadianos. Nessa época, era muito usual você ter as cidades-estados. Então, cada cidade era um reino,
Você tinha um rei. Então, por isso que a Bíblia cita que Nimrod, né, foi o primeiro rei da terra. Né? Ele tinha a sua cidade-estado ali, ele governava, ele tinha uma direção. Interessante que às vezes nós olhamos lá a expressão, diz assim, e Nimrod foi um caçador diante da face do Senhor. Sim. Mas essa expressão não era um homem que estava diante de Deus, temendo a Deus, mas se opondo a Deus. Sim. Né? Então, isso é muito interessante, essa parte bíblica. Mas nós podemos também pensar que todo esse desenvolvimento aqui, como que foi propício para que esses homens, né, tomassem essa decisão e construírem a torre. Sim. E nós vemos esse caminho que está bem traçado aí, justamente porque os anos foram passando e esses descendentes de Noé vieram fazendo este caminho, né, e construindo reinos, e aqui agora onde surge esse intento. Né? Eu gostaria, pastor Alex, até de a participação de o pastor Felipe José Salomão de Albuquerque Melo, que faz parte do Grupo Ciência e Fé. Ele vai ter uma participação conosco aqui hoje. Ele é engenheiro civil, especialista em patologia e recuperação de estruturas, mestre de engenharia civil da UP e doutor em engenharia civil da Universidade Minho. E ele vai falar para nós justamente sobre a estrutura da Torre de Babel, dos materiais utilizados. Ele, como engenheiro, vai falar um pouco mais. Poderia soltar a participação do nosso pastor. A paz do Senhor, pastor Alex, pastor Roberto e todos que assistem à TV Manaim. É uma grande alegria participar do programa Cronologia Bíblica. E o nosso tema hoje é o aspecto construtivo da Torre de Babel. Eu queria ler aqui um texto que fala alguns detalhes sobre o sistema construtivo que nós encontramos ali na época, que é o texto de Gênesis, capítulo 11, verso 3, que diz assim: E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Meus irmãos, fica evidenciado aqui o sistema construtivo que os mesopotâmios adotavam, ali pelos achados arqueológicos, já é um pouco diferente do sistema construtivo, por exemplo, adotado pelos egípcios, quando construíram-se as pirâmides. As pirâmides, por exemplo, têm na sua maioria pedras que eram entalhadas em locais e levados até o momento da sua construção, onde eram montadas. A Torre de Babel, acredita-se pelos estudiosos, que ela tem a sua formação através desses tijolos. E já percebemos aí uma mudança do tijolo para a pedra. Por quê? A pedra ela tem umas dificuldades. Primeiro, de ser conformada. Já os tijolos, você extrai a argila, conforma dentro daquilo que você quer, da sua necessidade. E aí vem outro detalhe muito importante. Você queima. Ao queimar a argila, ela ganha resistência. E ao ganhar resistência, tanto a resistência mecânica como a resistência à água, entre outros fatores. E houve esse detalhe que nós acabamos de ler aí no texto, em que eles queimá-lo bem. Isso é, trazer a resistência ao material cerâmico. Outro detalhe, meus irmãos, é a questão do betume. O betume, por sua vez, é um material que é derivado do petróleo da sua forma tradicional, natural, principalmente na Bíblia, quando se fala do betume, está falando da parte de impermeabilizar, separar bem a infiltração, e eles trocam o betume, no caso a cal, por betume. Isso traz uma agilidade. Lembrando que a palavra betume no original hebraico quer dizer shema. Shema vem do derivado de pish, que eu acabei de falar, e você tem ali a cal, na tradução ARC, né, que é a revista corrigida, que quer dizer shomer, que significa cimento ou argamassa. Então, houve uma preocupação ali daquele povo também em trazer durabilidade para a torre, porque ao trocar o cimento ali pelo betume, você estaria trazendo também uma forma de impermeabilizar os tijolos contra os agentes que viriam ali, seja a umidade
ou a chuva, ou qualquer tipo de agente, e também garantir uma agilidade na forma da interface ali entre os dois materiais, para que você pudesse construir mais rápido. Isso, meus amigos, é muito interessante para aquela época, para a forma que a torre tinha um objetivo, que era se chegar a Deus, e nós sabemos que não existe nenhuma forma de nós chegarmos a Deus na nossa razão. Se nós formos construir imensas torres, o homem até hoje constrói torres, né? Tem um exemplo muito marcante na nossa geração, que é em Dubai, uma torre chamada Burj Khalifa. Essa torre, por exemplo, tem 828 metros de altura. E é uma torre que se estende com diversos materiais ali, materiais em concreto, em estruturas de aço, e que você consegue alcançar essa altura. Mas não significa que você estando na Burj Khalifa, você vai alcançar a Deus. Jamais. Porque nós só alcançamos as coisas espirituais, só alcançamos a Deus através do Filho, através do sangue de Jesus, é que conseguimos alcançar ali as casas celestiais do Pai. Fica aqui, pastor Alex, pastor Roberto, meu grande abraço. Espero ter ajudado aí um pouquinho sobre esse sistema construtivo que era a Torre de Babel ali na Mesopotâmia. Amém, pastor Felipe. Obrigado pela sua participação. E eu gostaria, pastor Alex, dentro do que ele comentou, a questão do tijolo, certamente havia aquela facilidade, às vezes, da argila ali perto, aquilo que é mais fácil para o homem, né? O homem tem essa substituição. É um texto da palavra do Senhor que diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, quer dizer, se o homem dentro dos seus projetos, dentro do seu projeto, se não for dentro daquilo da vontade de Deus, da operação do Senhor, dentro daquilo que é o desejo de Deus para a sua vida, em vão, assim como a Torre de Babel. Foi um projeto em vão, onde todos os materiais, os recursos utilizados, substituiu aquilo que eram valores proféticos, eternos, né, para utilizar aqueles que são valores terrenos. Aquilo que está na mão do homem, está fácil, né? Aquilo que o homem tem, mas que jamais pode alcançar a presença de Deus. Eu gostaria que colocasse um quadro de uma descoberta arqueológica que é muito interessante, que vai mostrar aqui sobre uma tabuleta babilônica, né? Tabuleta babilônica, porque vem lá de Babilônia, né? De Babel ali, do século 6 a.C., né? Então, quem reinava no século 6 a.C.? Reinava um rei chamado Nabucodonosor II, que é citado na palavra de Deus, lá no livro de Daniel, etc. E traz ali uma história, né? Aí nós vemos aqui 4 quadros, os irmãos vão ver aí na projeção, porque houve um tratamento aqui dessa tabuleta, né? Ela foi encontrada naquele primeiro quadro lá, né? Mas aí quando você começa a tratar essa imagem, né, você vai chegar nesse quarto quadro aqui, que você vai ver um homem, né, um governante e uma torre. E o que estava escrito nessa tabuleta era a respeito de Nabucodonosor, que restaurou um zigurate, uma torre, né, uma torre Etemenanque, né, ao Deus que eles adoravam ali. Interessante que essa descoberta de mais de um século ela revela detalhes sobre a construção da torre, sobre o reinado de Nabucodonosor II, né? O texto confirma que trabalhadores de diversas regiões ali, eles foram reunidos, olha que coisa interessante, para erguer essa grandiosa estrutura. Então, o texto que está nessa tabuleta, ele está em conformidade com aquilo que está em Gênesis 11. E essa evidência arqueológica, ela mostra o quê? Não está relacionado ali, não está escrito assim explicitamente, ó, essa torre é a Torre de Babel. Uhum. Mas ela mostra ali uma evidência de uma história muito parecida Sim. com aquilo que ocorreu e que está relatado na palavra. Sim. É claro que nós como servos de Deus, né, nós vivemos à luz da palavra, nós vemos isso, que essa é uma confirmação daquilo que está na Bíblia. Não há dúvidas para nós que existiu essa torre, que Deus interveio ali, dispersou o povo, a torre ela foi paralisada, né? O projeto foi paralisado, foi cessado, mas mostra aqui que Nabucodonosor II, no século 6 antes de Cristo, ele reforma essa torre,
para poder deixar registrado isso. Então fica essa parte também arqueológica, nós vimos a parte geográfica, para mostrar essa questão daquilo que a Bíblia, né, a história, ela confirma, os achados arqueológicos, a ciência confirma aquilo que está na palavra de Deus. Sim. E Babilônia, como você disse anteriormente, é a terra de Babel, né? Babel, Babilônia. Então, quer dizer, é por isso que foi encontrado essas tabuletas, porque faz parte da história de Babilônia. Tá ligado, são os ancestrais de Babilônia. Exatamente. Mas nós estamos quase chegando ao final do nosso episódio, mas nós vamos lançar mão de novo da tecnologia, isso é importante. Sim. Nós vamos mostrar aqui um vídeo, uma simulação daquilo que seria esse crescente fértil, a construção dessa torre. Nós vamos simular. É claro que nós não temos um vídeo real, mas nós podemos tentar entender através da tecnologia como seria o mundo naquela época, até para os nossos telespectadores possam ter esse vislumbre daquilo que era a Torre de Babel naquela época. Eu vou pedir para passar esse vídeo para que nós possamos ver aqui. Então nós vamos ver aqui a chegada ali no Vale de Siná, né, essa simulação, né, e é como se nós estivéssemos andando aqui pelas estradas ali, né, e contemplando, né, de longe um plano, a torre sendo construída, né. Vamos dar uma caminhada ali pela estrutura. Por certo, ao redor da torre ali se construiu ali, as pessoas construíam suas casas, suas habitações. Nessa região, você não tinha pedras, mas você tinha muita argila, né? Argila. Quer dizer, nessa região que foi construída a torre, a pessoa de Jesus não estava presente, mas estava presente ali a razão humana, aquilo que é humano, né? Então, essa visão. Então, é interessante para que os nossos telespectadores possam ter essa visão, pelo menos, daquilo que está escrito na palavra, né? Aquilo que são os achados arqueológicos, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor deixou registrado na palavra de Deus. Mas, sim, como nós estamos já encerrando, né? Eu gostaria que o pastor Roberto fizesse aqui o fechamento desse episódio, para que os nossos amigos que estão nos assistindo, os nossos irmãos, possam ter esse entendimento daquilo que é o profético da parte do Senhor. Sim, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, vai ser projetado também, em João 3, 27, e diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Então, nós sabemos que tudo que nós temos vem do Senhor, vem do céu. O homem, nós temos o nosso esforço, nós temos a nossa vida diária, faz parte da nossa história, as nossas batalhas, a lida da vida. Mas quando se diz respeito à vida espiritual, à salvação, nós precisamos do Senhor, porque tudo vem do Senhor. O nosso esforço, ele vai até a obediência. Porque a partir do momento que eu me esforço fora do projeto de Deus, é um projeto inútil, é um projeto sem valor diante do Senhor, assim como a Torre de Babel. Não adianta eu construir uma vida, uma história, mas de uma história de desobediência, uma história fora da presença de Deus. Vai à ruína. Mas o que o Senhor tem para nós, para cada um de nós como servos, para os nossos irmãos, os nossos amigos, é esse entendimento, é a lição que fica para todos nós, que devemos viver aquilo que é a vontade do Senhor, obedecendo a sua voz, porque o que vem do Senhor é acima de todas as coisas, está acima da nossa vontade, está acima da nossa razão, acima da nossa compreensão, porque às vezes o que eu compreendo, o que eu entendo no momento, parece agradável para mim, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas aquilo que vem de Deus é a vontade perfeita de Deus. Então, e aí sim, a vontade de Deus prevalece, a palavra de Deus permanece, né? Os céus e terras passarão, mas a minha palavra não de passar. Então, o que o Senhor quer para nós é que vivamos assim o projeto de Deus. Em contraponto, nós vemos o projeto da Torre de Babel, que foi a ruínas, e o projeto de Deus com Noé,
que foi um projeto que salvou a vida dele e da sua família. Mas ali a diferença, o projeto de Noé veio direto do Senhor. Glória a Deus. O projeto da Torre de Babel, não. Veio da mente humana, de recursos humanos, e não foi a lugar algum. Glória a Jesus. Mas nós estamos encerrando mais esse episódio, né? E dizer para você, se você quiser acessar os conteúdos da TV Manaim, basta você nos procurar ali no YouTube, também pelas TVs abertas, pelos canais, e viver essa experiência. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores ou perdeu algum, acesse, porque você vai ter uma visão cronológica da palavra de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, pastor Alex, a paz do Senhor, e até o próximo episódio.